Chaves e hoje eu quero falar com você sobre estar preso pela sua mente. Muito comumente nós estamos presos ou limitados por aquilo que a nossa mente decide. Deixa eu dar um exemplo para você. Todos os carros, ou a maioria deles, tem um limitador de velocidade. Então a gente consegue atingir uma certa velocidade com o carro, mas se não tivesse esse limitador, a gente chegaria, por exemplo, a 250, 300 km por hora, e isso seria muito perigoso. Então, o que eles fazem é que eles colocam um limitador de velocidade. Mas, muitas vezes, nós fazemos isso com a nossa mente. Então, nós nos limitamos, achamos que não somos capazes de sair de uma determinada situação ou alcançar um outro nível na nossa vida. E isso é ruim porque é como se nós tivéssemos, então, continuando com o exemplo do carro, né? A gente tivesse um carro potente, um carro veloz, mas que a gente estivesse andando ele sempre em primeira ou segunda marcha no máximo. Isso vai fazendo com que o carro fique desgastado. Se você entende a analogia, imagine você passar toda a sua vida andando, toda a vida do carro, né, andando em primeira e segunda marcha. Não vai levar muito tempo, o motor vai ter quebrado, peças vão estar desgastadas. Por quê? Porque apesar dele estar andando devagar, né, porque ele está em primeira e segunda marcha, ele está andando forçado, ele não está vivendo, ele não está sendo utilizado da forma que ele foi criado para ser utilizado. O que eu quero dizer, ele não está andando em terceira, quarta, quinta, alguns carros até sexta e sétima marcha, porque aí ele pode desenvolver todo o seu potencial. Mesmo que ele não esteja andando a 200 ou 300 km por hora, o que ele poderia fazer, mas ele está andando lá entre 80 e 120 km por hora, vamos dizer que são aquilo que a lei permite no Brasil, mas é uma velocidade cruzeiro, uma velocidade que quase que você nem ouve o barulho do carro. Então, nós também, o que precisamos fazer, né? Nós precisamos tirar essas mentes, tirarmos esses limitadores da nossa mente. E como é que eles vieram parar aí? Alguns a gente consegue identificar, então uns eles vêm pelo ambiente onde nós estamos vivendo, eles vêm pelo ambiente onde nós fomos criados, ou até pelo nosso ambiente familiar, às vezes pelo bairro onde a gente mora. Esses são mais fáceis de identificar. Eu estou lançando um programa de formação empresarial e nesse programa eu vou fazer um teste onde você vai responder em que quadrantes, eu não vou explicar isso hoje, as 12 pessoas, eu vou falar lá, pai, mãe, irmãos, vai dar umas 12 pessoas, em alguns casos vai dar um pouquinho mais, mas aonde elas vivem, em que quadrante elas vivem, e isso vai mostrar como você vive, e aí talvez você consiga ter uma visão melhor de como o seu ambiente te limita. Então uma das formas é essa. Outra forma de ser limitado, de você ser limitado, às vezes é alguém ter falado alguma coisa para você. Você nunca vai ser nada na vida, você não nasceu para matemática, você não nasceu para trabalhar com TI, isso é para as pessoas inteligentes, e aí a pessoa falou, isso é para as pessoas inteligentes, logo, então sobrou você ser burro, mesmo que ela não tenha dito. Então, existem algumas coisas que as pessoas dizem para nós que acabam se transformando nesse trava-mente, nesse limitador. E aí, existem também outras que a gente vai se autoimpondo. Essas talvez sejam as piores, porque elas ficam invisíveis na sua mente. Por exemplo, quando surgiu o mercado de TI, na época não chamava assim, na época chamava computação, na época chamava informática, mas ainda nem eram esses nomes, tá? O primeiro nome que, quando eu era menino, surgiu era você ser analista de sistemas. E eu achava que aquilo só era para quem era bom de matemática. Na minha cabeça, ninguém me disse aquilo. E só agora, há alguns anos atrás, eu descobri que eu teria sido um bom cara de TI, porque eu sou um cara bom de lógica. E aí que eu fui descobrir que lógica não tem nada a ver com matemática. Lógica é você conseguir enxergar uma coisa sequencialmente. Então, mas eu instalei em mim uma coisa lá atrás
que eu não nasci para trabalhar com TI, porque eu não era bom de matemática. Assim como eu conheço pessoas que instalaram em si mesmas, né? Eu não sou bom para falar inglês, eu não nasci para falar inglês. E como a gente chega a essa lógica? Olha só a armadilha que a gente cai. Olha só que armadilha. Eu estudo numa sala de aula e eu venho à prova de inglês, por exemplo, né? Não estou nem fazendo curso de inglês. Vem a prova de inglês, eu tiro 6 ou C. E aí uma pessoa que eu considero mais inteligente do que eu, ela tira D ou E. E aí eu, logicamente, olha, se aquela pessoa é mais inteligente do que eu e já tirou essa nota baixa, é óbvio, então, que eu não nasci para falar inglês, porque eu sou mais burro do que ela. Ou, isso acontece muito no Brasil, eu vejo uma pessoa muito mais inteligente que eu, que já está no 3º curso de inglês, e ela não consegue falar inglês. Aí o que eu deduzo? Que eu não nasci para falar inglês. E todas essas coisas são mentiras que nós vamos instalando na nossa mente. São mentiras que viram verdades, né? Por isso que se chamam fortalezas. Nós instalamos algumas fortalezas na nossa mente, que são como fundações, raízes fortes que a gente cria, que são raízes do mal, porque elas nos limitam e a gente precisa tirar isso de dentro da nossa mente. Bom, como a gente pode fazer para tirar isso da nossa mente? Uma das coisas que a gente pode fazer é buscar por conhecimento, e aí a gente traz luz para dentro de nós. Por exemplo, quando eu descubro que o que a tecnologia para você trabalhar com TI exige não é matemática, é lógica. Então, isso trouxe conhecimento. Puxa vida, agora eu posso trabalhar com tecnologia. Eu não quero trabalhar, mas isso me trouxe uma nova luz. Eu passei a orbitar com mais segurança ali e, claro, então os meus resultados lidando com a tecnologia ficaram melhores a partir do momento que eu tiro essa trava. Então, buscar por conhecimento, me associar com pessoas melhores. Eu gosto de contar a história de um menino que vivia em situação de risco. A mãe dele entregou ele para a tia. A tia trabalhava numa universidade e colocou ele para trabalhar lá. Essa história aconteceu nos Estados Unidos. E ele começou a conviver com as pessoas, as mentes mais brilhantes do país que trabalhavam naquela universidade. Mas adivinha o que ele descobriu? Que aqueles caras não eram tão diferentes dele. E aí, se eles conseguiam fazer aquilo, então ele conseguia também. Isso faz sentido para você? E aí ele se transformou num desses caras da elite dos Estados Unidos e não mais correu risco de vida, não mais passou a viver uma situação de risco. Tudo que aconteceu com ele foi que ele passou a viver com um novo grupo, com um novo processo de associação. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é usar o nosso poder da palavra. E a gente começa a falar as coisas que ainda não são, como se já fossem. Então eu começo a falar, eu anuncio aquilo que sai da minha boca, como se já fosse. Então eu me lembro de quando eu ainda não morava em São Caetano, eu me lembro de quando eu ainda estava construindo a vida que eu queria ter, e eu falava que eu ia morar em São Caetano, eu falava que eu ia morar numa bela casa, e nesse momento que eu estou falando isso, é um momento que eu estava morando de favor na casa da minha avó. Então, um dos momentos mais difíceis da minha vida era o momento que eu estava declarando aquilo que eu queria como se eu já tivesse. Parece loucura, né? É por isso que as pessoas que têm sucesso são consideradas loucas, né? Mas é assim que a gente vai fazer. E eu quero terminar esse vídeo fazendo um convite para você, convidando você para conhecer melhor o meu programa de mentoria. Vai ser a última turma, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, mas eu vou deixar um link aqui na descrição. Então eu vou convidar você para essa última turma de mentoria. E o que eu posso fazer por você? Acelerar o seu processo. Vamos imaginar que do dia que eu conheci o caminho para a riqueza até eu ficar rico, vamos imaginar que eu levei 5 anos. Eu posso acelerar isso para você. Você pode fazer em 4, você pode fazer em 3, pode fazer em 2. É claro, você pode fazer em 10 se você quiser, tá? Mas o que eu posso fazer é acelerar esse caminho. Por quê? Porque eu tenho um mapa. Você não vai precisar pegar as ruas erradas que eu peguei. Essa é a grande vantagem
de você fazer parte de uma turma de mentoria. Eu estou aqui no meu condomínio, né? E eu me lembro quando eu trouxe o que é um grande amigo meu para São Paulo, Natanael. Ele veio de Fortaleza, então olha só, eu vendi um apartamento para ele nesse condomínio. Então imagina, ele veio para São Paulo de Fortaleza, ficou um mês e um pouquinho num flat, que era até eles entregarem o apartamento, vendi o apartamento para cá. Ele começou a acelerar o processo dele, 3 anos depois, ele continua com o apartamento aqui, não vendeu, o carro importado dele está lá na garagem, mas ele comprou uma casa lá nos Estados Unidos, sem vender esse apartamento, e está comprando lá. Ele comprou um carro, eu tenho certeza que ele já comprou, eu ainda não vi a foto do carro, mas daqui a alguns dias eu estou indo para lá e vou ver o carro que ele comprou lá nos Estados Unidos. Percebe? E por que ele conseguiu fazer tão mais rápido do que eu? Porque eu pude acelerar o caminho para ele, eu pude mostrar para ele aquilo que ele estava fazendo. Tá bem? Então é isso que eu quero convidar para você. Clica aí, entra no link, estuda, veja se é para você, e se você estiver pronto, nós vamos acelerar o seu caminho. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.